um texto bíblico que, olha, sempre gera muita conversa. O livro de Daniel. Com certeza. É um livro complexo, né? Cheio de camadas. Exato. A gente está se baseando num estudo acadêmico bem completo que mergulha na história, no gênero literário, nas interpretações. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar extrair o essencial, sabe? Entender a estrutura, aquelas narrativas famosas, as profecias que são um quebra-cabeça e até as controvérsias que ele levanta. Basicamente, desvendar a mensagem principal e por que ela ainda conversa com a gente hoje. Isso. Ok, então. Vamos desempacotar isso. Para começar, a estrutura do livro já é interessante, né? É dividido em duas partes bem distintas. Sim, muito claro. Primeiro, os capítulos de 1 a 6 são mais narrativos, históricos, contam as histórias de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego na Babilônia, depois na Pérsia, aquelas histórias clássicas, a fornalha, a cova dos leões, isso. E depois, do capítulo 7 até o 12, o tom muda completamente. Entra numa linguagem mais visionária, apocalíptica mesmo. E qual a ligação entre essas duas partes? Porque parecem quase dois livros diferentes. Olha, o que é fascinante aqui é como a primeira parte prepara o terreno para a segunda. Essas histórias iniciais, elas não são só exemplos de fé, sabe? Não. Elas servem para estabelecer, a credibilidade de Daniel, mostrar que ele e seus amigos são fiéis a Deus mesmo sob pressão e, crucialmente, que Daniel é um intérprete confiável da vontade divina. Ah, entendi. Tipo a história do sonho do Nabucodonosor, da estátua, no capítulo 2. Exatamente. Esse episódio é chave. É como se dissesse, olha, esse sujeito entende os mistérios de Deus. Então, quando ele começa a ter as próprias visões na segunda parte, a gente já está preparado para levar a sério. A narrativa fundamenta a profecia, né? Faz todo sentido. Valida o profeta antes de apresentar a profecia. Precisamente. E amarrando tudo isso, tem um propósito central que percorre o livro todo. A ideia de que Deus é soberano. Que ele está no controle, acima de qualquer reino humano, por mais poderoso que pareça. Uma mensagem de esperança, então, para quem está vivendo tempos difíceis. Sem dúvida. É para inspirar esperança e, claro, fidelidade mesmo na adversidade. A grande mensagem é, no fim, quem governa é Deus. E essa fidelidade é testada ao extremo nessas histórias, né? Daniel recusando a comida do rei, os amigos na fornalha, o próprio Daniel na cova dos leões, são exemplos muito fortes. Fortíssimos. E mostram um Deus que age, que intervém. Mas essa tensão entre o poder divino e os poderes terrenos fica ainda mais explícita nas visões da segunda parte. Como na visão da estátua e das feras. Isso mesmo. Daniel 2 tem a estátua de diferentes metais, ouro, prata, bronze e ferro, e Daniel 7 tem aquelas 4 bestas terríveis que saem do mar. Também que representam os impérios, né? Babilônia, Medo-Pérsia. Exato. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, na interpretação mais comum. O interessante é que são visões complementares sobre os mesmos poderes. A estátua mostra a perspectiva humana, o esplendor, a glória, a força aparente. Aham. Mas as bestas mostram a perspectiva de Deus, a brutalidade, a violência, a natureza predatória desses impérios. É uma visão bem menos glamurosa. Nossa, que contraste! A mesma realidade vista de ângulos totalmente opostos. Totalmente. Mas o ponto final das duas visões converge. Todos esses impérios, por mais imponentes que sejam, vão ruir. E o que vai prevalecer é um reino eterno estabelecido por Deus, simbolizado pela pedra que esmaga a estátua. Ou pela figura do Filho do Homem, em Daniel 7, que recebe o domínio eterno de Deus. É a vitória final do reino divino. E falar desses impérios e profecias nos leva direto para uma área, bom, aqui é onde fica realmente interessante, né? A questão de quem escreveu o livro e quando. Ah, sim. O debate acadêmico aí é intenso. Basicamente, existem duas correntes principais de pensamento. Quais são elas? A visão mais tradicional defende que o próprio Daniel escreveu o livro lá no século VI a.C., durante o exílio na Babilônia. E quais os argumentos para isso? Os defensores apontam para detalhes linguísticos,
Tipo, o uso de um aramaico que parece ser mais antigo, oficial, palavras persas que fariam sentido naquela época, algumas correspondências com a arqueologia. E a implicação disso seria? Que as profecias sobre os impérios grego e romano, por exemplo, seriam predições genuínas escritas séculos antes dos eventos. Seria uma prova do conhecimento sobrenatural de Deus. Ok, essa é a visão tradicional. E a outra? A outra, que é muito forte na academia moderna, argumenta que o livro foi escrito bem mais tarde, provavelmente por um autor anônimo lá pelo século II a.C. Século II. Por quê? Esse período coincide com a perseguição violenta do rei Seleucida, Antíoco IV Epífanes, contra os judeus na Judéia. Os argumentos aqui se baseiam muito no gênero literário, o apocalíptico, que floresceu nessa época como forma de expressar esperança e resistência em tempos de crise. Tipo uma literatura de resistência codificada. Exato. E também se fala em vaticínio ex evento, que é latim para profecia depois do evento. A ideia é que as profecias sobre os impérios anteriores, Babilônia, Pérsia, Grécia, seriam, na verdade, um relato histórico escrito como se fosse previsão para dar credibilidade às mensagens sobre a crise presente e a esperança futura. Entendi. Então, seria mais para encorajar os judeus que estavam sofrendo na época de Antíoco. Isso. Até a estranha mudança de idioma no meio do livro começa em hebraico, muda para aramaico, nos capítulos 2 a 7, e volta para o hebraico do 8 em diante, é usada como argumento nessa discussão sobre a composição. Caramba! Isso muda tudo, né? A forma como se entende a natureza da profecia ali. Com certeza. A datação tem uma implicação teológica gigantesca. É profecia preditiva ou é uma reflexão sobre a história para inspirar resistência? É o centro do debate. E essa questão da datação influencia como lemos as profecias mais específicas, como a famosa das 70 semanas em Daniel 9, que muita gente liga à vinda do Messias. Totalmente. Essa profecia das 70 semanas é uma das mais complexas e debatidas de toda a Bíblia. Ela, junto com as visões dos impérios, é central para a escatologia, o estudo das últimas coisas, né? Sim. Sem entrar nos detalhes dos cálculos que são super complicados e geram muitas interpretações, a profecia fala de um período determinado para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. É bem denso. Muito. E como interpretar essas semanas e o que elas significam levou a séculos de debate. Existem diferentes abordagens, né? Alguns veem tudo como já cumprido no passado, lá no primeiro século, com Cristo ou a destruição de Jerusalém, são os preteristas. Ok. Outros veem um cumprimento que se desenrola ao longo da história da igreja, os historicistas. Tem os futuristas, que veem a maior parte disso ainda por acontecer num tempo futuro de tribulação. E ainda os idealistas, que leem tudo de forma mais simbólica, espiritual, sobre a luta entre o bem e o mal. Nossa, quanta variedade! Pois é, isso levanta uma questão importante para a gente hoje. Como nos aproximamos desses textos proféticos antigos? Com que lentes lemos essas visões tão carregadas de simbolismo? É uma boa pergunta. Então, tentando amarrar tudo isso, o que fica de Daniel para nós? Qual a mensagem que atravessa os séculos? Olha, eu acho que a mensagem central é essa: a soberania de Deus. A ideia de que, apesar do caos aparente da história, dos impérios que sobem e descem, Deus tem o controle final. Isso traz uma esperança muito forte. E a história pessoal de Daniel e seus amigos serve como um chamado atemporal à integridade, à fidelidade. Mostra que é possível manter os próprios valores, a fé, mesmo num ambiente hostil, mesmo sob pressão do poder. Talvez para quem lê hoje, seja um convite à coragem, à confiança em Deus e à integridade pessoal, né? Com certeza. Uma inspiração para viver com propósito, mesmo quando é difícil. Exato. E para fechar, talvez um pensamento para a gente levar e refletir um pouco. Manda. Será que essas narrativas antigas, sabe? Sobre impérios, poder, opressão e a resistência de indivíduos e comunidades, será que elas não nos dão lentes interessantes para analisar o nosso próprio mundo hoje?
Como essas histórias podem nos ajudar a entender as dinâmicas de poder atuais e os desafios à nossa própria integridade no século XXI. Talvez Daniel tenha mais a dizer sobre o nosso presente do que a gente imagina à primeira vista. Uma ótima provocação para terminar. Fica a reflexão.